Eu sou o Rafael Pataca. Eu sou a Ana. E hoje a gente vai além da essência com Raoni Kuzma. Raoni, muito obrigado por ter aceitado o convite, Eu por que agradeço. estar aqui conosco. É gratidão imensa ter você no nosso canal. Gente, eu que agradeço, é uma honra, cara. E vocês estão de super parabéns. Isso daqui tá incrível, eu sei que vai impactar muita gente. Isso aqui vai ser fantástico. Parabéns, gente. Na verdade, a gente quer ir além da essência porque a gente quer que as pessoas conheçam a história. Conheçam o que tem atrás do rótulo de cada um. Porque rótulo todo mundo ganha, mas ninguém sabe como chegou e como isso fez acontecer, como é você hoje no mercado. Conheço um pouquinho da sua história, mas só um pouquinho. O seu nome já é um tanto peculiar. E a gente quer saber se o nome, o significado do nome Raoni, que já vai dizer quem é você, cruza com quem é você hoje, nesse momento. Olha, é uma pergunta muito boa. Como a gente até conversou. Se vocês não tivessem me dado um toque, eu não ia saber responder. Mas sim, de certa forma sim, né? O significado de Raoni é um nome tupi, que significa guerreiro. E empreender no Brasil você já tem que ser guerreiro, não tem como, né? Não dá pra fugir disso, isso é muito legal. Mas cruza muito com o que hoje eu trabalho, com o que hoje eu faço, né? Até explicando um pouquinho da minha história. Eu sou uma pessoa muito apaixonada em entender a essência das pessoas, para traduzi-las de alguma forma, para que elas tenham caminhos, para que elas sejam transformadas e transformem as pessoas que elas têm ao lado, né? O contexto delas. Né? Então, isso também demanda ser, de certa forma, um pouquinho guerreiro, porque entender de gente dá muito trabalho. Nossa! E a gente aprende muito, né? Então é sempre uma lição de humildade conhecer uma outra pessoa e conhecer de fato. Então, de certa forma, sim. E hoje você pode falar um pouco do seu trabalho, porque eu sei que você é multifacetado, mega graduado, e acho muito legal você contar um pouco dessa experiência, principalmente da Oralab, que eu sei que é um projeto que você gosta bastante, né? Sim, sim. A Oralab, para mim, é a materialização de muita bagunça que eu já fiz, né? De muito caminho nesse processo de conhecer pessoas e entender oportunidades para transformá-las e ser transformados por elas também, que eu acho que é uma abertura muito bacana. A Oralab, ela é uma empresa especializada em design de conceito e estratégia de marca, que basicamente é traduzir o DNA de alguém, transformar uma estratégia de marca e auxiliar com que esse processo construa vínculos na ponta com um consumidor. Porque a única coisa que a marca tem de fato é uma boa proposta de valor e as relações que ela constrói a partir disso. Né? Então, essa compreensão de pessoas, de como conectar valores e criar vínculos sólidos, né, é a estratégia que a gente trabalha na Oralab. Então, é esse muito foco que a gente fica. E um pouquinho também desse processo, né, de entender, das demandas para compreender tudo isso. Eu me formei em gestão pública para entender de projeto, né, porque eu queria salvar o mundo pela política, e descobri que não é tão simples, não é tão simples assim. Depois fui estudar design estratégico para entender muito do processo da transformação, de entender como a gente pode transformar algo em algo outro, gerando valor para uma pessoa específica. E aí depois eu me especializei em psicologia analítica para de fato entender a cabeça desse bichinho que é tão complicado. Porque senão não dá vínculo, não dá match, né? Aí fica eu, enquanto uma marca, querendo fazer com que as pessoas engulam o que eu estou falando, porque é legal, porque é hypada, e eu esqueço que na ponta eu tenho uma pessoa que vai validar aquilo e que vai fazer com que aquilo seja relevante. Então é essas pontes que a gente trabalha e que tanto encantam. E por isso que entender de gente é tão importante. É a única coisa que difícil. E tão difícil. É porque a gente já fala até de difícil. gestão, né? Quando a gente fala de gente, a gente fala em gestão. Mas gestão não só de trabalho, a gente fala de gestão do dia a dia. Porque a convivência é algo tão complexo que a gente complexa, na verdade. Ela podia ser mais simples. Porque a gente fica assim, tentando traduzir o pensamento em vez de viver aquilo. Então eu acho que tem esse confronto aí no meio da história. E é muito interessante porque assim, a gente consegue simplificar um pouco se a gente começa a tratar a gente como gente. Só. E que é muito difícil hoje se a gente vai para a realidade, a gente vai para a rua, se a gente vai para o dia a dia de um negócio. Então a gente começa a ver hoje, por exemplo, um fluxo muito tóxico
que é o protocolo do politicamente correto. Porque já que eu não sei lidar com você, ou com qualquer outra pessoa que não seja do núcleo Leblon da novela da Globo, sabe? As pessoas irritantes, sapatênis em casa. Uhum. Eu tenho que ter um protocolo politicamente correto e aí eu te torno um objeto. Eu não tenho capacidade de sentar a bunda do teu lado e falar, conta a tua história, deixa eu te conhecer, né? E se a gente entra nesse processo, entendendo que isso é uma realidade, isso se reflete na estratégia da marca. Por isso que a gente faz tanto commodity. Porque a gente é tão ruim de bola. Marca por marca qualquer um faz. Exato. Mas marca com perenidade, com posicionamento que as pessoas veem relevância, têm reputação, são tão poucas. Eu acho que isso assim casa, porque assim, se a gente pegar no mercado da pandemia, que a gente vive isso, tem muita gente que tentou lançar a própria marca, teve muita marca que fechou, e teve muita marca que nem se formou, né? Ela tentou e saiu. E como essas pequenas marcas, elas precisam, o que elas precisam entender para conseguir um posicionamento no mercado? Porque a gente tem muita coisa boa no Brasil. Mas o Brasil, apesar dele ser guerreiro, lutador, ele não é persistente. E quando ele é persistente, com perdão da palavra, ele é um persistente burro, porque ele não entende como mudar a história sem perder a essência. Ou ele fala assim, ou vai entrar desse jeito, ou não entra e eu paro. Então, assim, com todo esse conhecimento, como você ensinaria uma marca? O que ela precisa entender para ela se comunicar, para ela aí gerar o posicionamento? Ela tem que entender de gente. Simples assim. Mas né? Mais ou menos. É simples porque gente não é simples. Porque, como você falou, hoje em dia tem muito o politicamente correto. Perfeito. Daí você fala, entender de gente. Mas tá muito difícil entender de gente, porque o que aplica pra você não vai aplicar pra ele, que não vai aplicar pra ele. Perfeito. Então, no final, você tem que ser outra pessoa. Pra você conseguir atender todos os públicos. Como tá muito difícil pra mim, de verdade. Hoje, no politicamente correto, antes eu até fiz alguns cursos, porque eu gosto muito de venda. Sim. Então, aí eu conversava com você, de certa maneira, apesar de atuar de uma maneira com você diferente do outro, mas no final o conteúdo, ou então quem era a Ana, era a mesma pessoa, a opinião que eu passava era a mesma, porque essa sou eu. Só que hoje em dia eu vejo que é muito difícil você ser você no politicamente correto, porque o que eu falo pra você e te agrada pra caramba, eu vou falar pro outro e acho que vou brilhar igual e me lasco, e aí que quando sou cancelada. Então... Exato. Sim. Hoje você é rotulado. É complicadíssimo, mas assim, por um lado, dá pra gente simplificar bastante. Porque quando a gente começa a entender de gente, a gente começa a entender valores. Esses valores foram criados a partir de repertórios, que constroem contextos específicos. E aí, o papel de quem está numa tomada de decisão é nichar o seu público. Isso é o foco. Mas sem conhecer gente, eu vou continuar dando tiro para todo que é lado, independente do nicho que eu der. Então a primeira coisa, tira a bunda da cadeira e vai viver a vida a partir do prisma de outras pessoas. Porque senão a gente começa a construir um arco, acho que vocês vão conseguir identificar, que eu acho que ele é um pouquinho bizarro, mas que é o praticado. Então assim, a gente tem uma onda de mercado, né? A onda do universo da diversidade, que ainda não é uma realidade, mas você vê que todo mundo tentando se aproveitar disso, é uma onda. Tá? Então, a gente começa a ter uma marca que consegue se encaixar, se enxergar nessa onda, por uma questão de oportunidade. Ela acha que entende um contexto, mas ela vai aplicar esse contexto sem ninguém que vivenciou esse contexto, então ela só acha que ela entende o contexto. Esse contexto tem uma dor específica das pessoas que vivenciam o contexto. Mas por ela achar que conhece o contexto sem viver o contexto, ela acha também que ela conhece a dor, sem saber que ela não vive a dor. E aí ela vai propor uma solução, que não vai solucionar para ninguém, porque ela não está nem falando com o público que tem a dor, nem com o contexto que a pessoa vive. E aí ela vai sair ali com um discurso muito fofo, de que a gente levanta a bandeira X, dentro de uma narrativa que não inclui, e isso gera um posicionamento extremamente frágil.
Porque no final das contas, quem mantém o posicionamento, pensando em organização da porta para dentro, por exemplo, é o silêncio de quem paga boleto. De quem não necessariamente tem a oportunidade de sair e bater na porta, como a gente, se dá um pepino e falar, fião, tô aberto, vem trabalhar com a gente. Né? Então, isso torna tudo muito frágil. E da porta para fora, pensando em comunicação, fica muito ingênuo. Porque não dá pra gente falar que hoje tem gente idiota. E hoje com o universo tenta ludibriar, né? Fala assim, eu vou criar, vou pegar a grande massa do que tá fazendo, eu vou junto, só que se eu não tiver essa conexão porque eu não entendi o meu consumidor, quando essa nuvem passar, ela vai embora. Cai junto. E daí só quem não só levantou a bandeira, mas como você disse, estudou, entendeu e sofreu aquilo para ela extrair a essência dela, ser lapidada e falar, poxa, o seu produto não é o mais bonito, o melhor, mas ele tem uma comunicação comigo muito boa. Porque, pelo que eu entendo, é o produto, você já falou isso, o produto que tem que conversar com o consumidor, não é? É a proposta de valor. Porque o produto é a forma que você materializa a promessa que você está entregando. Né? O produto, a comunicação, é onde você vai gerar a experiência do pertencimento. Né? Antes disso, a gente está falando muito dessa relação de uma promessa. E prometer é fácil. Muito. A gente promete, que a gente está no mercado de cosmética, a gente sabe como é fácil prometer. Mas é no produto que a gente vai materializar essa relação. E a partir disso também a gente começa na comunicação para usar, não usar de certa forma, mas estruturar as formas de manter o público com a experiência de pertencimento, incluindo a diversidade da forma que ela deve ser incluída. E não com o protocolo, né? Esse protocolo hypado de humanização que a gente fica falando. Você tem que falar nesse tom, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. E não é uma coisa fluida. Então... Não é verdadeira. Não é verdadeiro. Então, todo mundo que está apostando em onda de mercado vai ter o seu fluxo de ganho, mas acabou a onda. É curto prazo. Acabou. Então, para uma pequena empresa... acho que a dica que eu daria, a primeira coisa, tem uma proposta de valor clara, honesta, porque ninguém precisa ser santo. Você pode falar, não gosto de preto, não gosto de nada, não gosto de trans, não gosto de nada. Isso aqui é o meu público. Tá bom. Tá tudo certo. Tá tudo certo, todo mundo tem esse direito. Ninguém precisa ser santo. Agora, se não for, entrega aquilo que você prometeu. Faça os devidos vínculos da forma mais adequada. Será que por isso que o mercado de influencers tem crescido? Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que têm uma conexão, não é na verdade uma conexão, acho que elas estão se escondendo. Elas vão no modismo também, né? Eu vou seguir aquela pessoa e o que ela usar, eu vou usar. Eu sinto uma falta das pessoas, eu acho que isso que cansa a gente falar, de personalidade. Virou o mundo, Maria vai com as outras, né? Uhum. E você vê isso como um reflexo da falta de pertencimento. Já que ninguém fala comigo, vou pôr alguém que fale. Vou pôr alguém que fale. Né? E às vezes não é nem, por exemplo, tem uma influencer, não criticando, mas eu acredito pessoalmente que isso é uma onda que vai diminuir muito também, porque hoje a influencer ela recebe proposta de um monte de empresa. Por mais que ela tenha filtros... Só que ela não faz um DNA. Né? E são poucas que fazem. Algumas fazem e vão muito bem. E é muito importante isso, mas é uma coisa legal, você é uma vendedora. E não porque ela é a vendedora, mas porque a empresa também trata ela como objeto. Porque a gente que tá no marketing, a gente sabe como é que funciona o marketing, né? Sim. Então, assim, aquela coisa, pega aquela pessoa que tem 1 bilhão de gente lá, ela vai vender. Ela também não foi tratada como mas é porque alguma ela coisa. Influenciou a uma tendência de pessoas que se encontraram com ela, ou que olharam pro espelho, eu me vejo ali e vou usar isso. E aí são conexões que se giram. Só que o que é interessante, e isso é marca para você entender, é a conexão dela para o seu público e não da marca para o público dela. Então quem está detendo toda a força de vínculo não é a marca. Porque a marca hoje é uma, amanhã é outra. Sim. Né? É a influencer que está se estruturando, que está ganhando essa força por meio desses vínculos que ela criou, e é mérito ter criado, porque não é fácil. Não. Mas a gente precisa entender, e por isso que eu acredito que essa onda também vai cair, porque a hora que a pessoa entender é a influência dela que resolve, não a influência da marca, a hora que tiver que fazer corte de budget, ela vai entender que ela não é... Ela é a primeira. Ela é a primeira. E sabe, uma das coisas que se a gente acompanhar o mercado
os pequenos que querem, independente do nicho, luxo ou para grande massa, eu vejo que algumas marcas dão certo porque o fundador, aquele que criou, ele está se expondo. Quando ele fala e quando ele acha um ponto de conexão e aquilo retrata o produto, ele está dando a cara a tapa. Eu acho que as pessoas querem ver quem está por trás de todo esse momento de criação. Porque a pandemia fez assim, hoje eu não quero comprar essa caneca por ser uma caneca. Quem criou essa caneca? O que essa caneca me oferta? Uhum. Então, existe sim algumas pessoas que estão entendendo isso e outras que ainda não. E assim, uma coisa que é interessante, mesmo que tenha a figura do dono, às vezes é uma figura tão fake que então, não assim, sustenta. O fundo verde com o dolinho dançando. Sabe, 15 pessoas ali fazendo media training pro cara poder falar a forma adequada dentro de uma situação que não é confortável para ele, por exemplo. Legal você ter media training, né, para saber falar dentro de uma situação. Agora, é muito fácil a gente ver quando tem prompt. Teleprompt, o cara tá lendo. Porque é fácil a gente ver. Fácil. E é fácil a gente ver no tom da voz quando é uma mentira. Né? Então, assim, hoje é difícil você sustentar algo se você não tiver um DNA que faz parte daquele algo. E por isso que é tão importante a gente ter toda essa relação de entender. Eu preciso ter uma proposta clara de um lado, mas eu preciso criar vínculo com essas propostas aqui que eu estou propondo, com um público específico, porque quem vai definir se a gente é relevante ou não é uma pessoa que a gente nem conhece. E você acha assim, nesse momento, que eu não falo que a gente vive uma pandemia, a gente já tá indo a gente vive uma crise política pandêmica na minha cabeça. Política pandêmica econômica, se eu for pensar. Você acha que as pessoas se tornaram mais seletivas? Que elas estão buscando algo que de fato represente elas? Ou elas entendem que a economia está ruim e elas querem comprar o que está mais barato? Boa pergunta. Acho que depende muito do público que a gente for trabalhar, que a gente for pensar, né? E aí, saindo um pouco da visão de consumo, entrando numa visão um pouco mais humanizada, assim. Eu acho que, por exemplo, se a gente pega grupos minorizados, existe uma força muito grande porque a sensação de limite já está muito clara. E a sensação de desrespeito, ela está cada vez mais escancarada. Então, a gente tem um lance que é muito importante, onde se a nossa voz não é ouvida, a gente vai fazer por onde ela ser ouvida e ponto. Então isso gera todo um movimento muito importante que faz com que a gente fique puto. Muito fácil. Literalmente. E de um jeito muito fácil. Se a gente entra, por exemplo, em ambientes onde a necessidade ela prima, é o principal ponto, cara, com política ou sem política eu quero comida na mesa. Né? Então a gente entra num ambiente onde eu simplesmente estou sendo menos tratado menos como gente do que eu já era. Então, assim, é desesperador. Né? Você vê fila para pegar osso. Sim. Hoje você vai no mercado, o pessoal tá comprando pé e pescoço. A carne vermelha tá de lado e o que é dos miúdos voltaram a ser a grande alimentação da grande massa. Pois é, e aí a gente começa a ver a complexidade da gente entender o ambiente humano para além da tendência, né? Para além do relatório das grandes empresas que fazem bons relatórios, tudo bem, Intel, Euromonitor, tudo bem, mas não é a realidade. A tendência é fácil a gente colocar, fazendo um fluxo lógico, sistêmico, atemporal, que a próxima tendência vai ser algo assim. Eu tenho um monte na minha cabeça, que se brincar até acontece, porque é uma questão de estudo. Mas ela é muito diferente da realidade vivida. Então é muito legal quando a gente começa a ver que a pandemia ela potencializou comportamentos porque tudo ficou muito mais escancarado, né? E o que é interessante, fazendo exercício de futurologia, como as outras também fazem, a gente vai começar a ter uma compensação, caso não tenha esse governo sequencial. Falar de política para não falar palavrão. Mas existe uma possibilidade que, caso entre um outro, vai existir uma compensação. Não porque é uma pessoa, porque vai existir uma compensação, porque quem compensar um pouquinho já vai ficar bem na fita. Então, esse comportamento que ainda está, infelizmente, se estruturando,
ele vai ganhar muito mais força daqui 2, 3, 4 anos, e isso vai tender muito a sair de um ambiente onde eu falo para entrar num ambiente onde eu imponho. Porque todo mundo que se começou a ser escancarado no ambiente da pandemia, hoje tem força de... muitas aspas, tá? Ganhou força como consumidor. Sim. Né? E aí, pegando até, por exemplo, aquela onda que teve do Black Lives Matter. Eu não sei se eu fugi tanto da tua pergunta, desculpa. Não fugiu. Eu já me empolguei aqui. Tá, vai. Continua porque tá interessante. Então maravilha. É que vocês me puxam a orelha. É porque, gente, o que é gostoso do seu papo é que a gente está estudando pessoas e comportamento. E é isso que a pessoal não estuda. Ele fala assim, hoje eu vou lançar um limpador perfumado assim, tá. Mas esse limpador perfumado vai conversar com quem? Quem eu quero atingir? Qual é o seu propósito? Qual é a sua proposta? O que essa pessoa quer? A gente te chamou porque a gente quer que todo mundo que esteja assistindo que entenda que o comportamento do consumidor e o elo é muito mais importante do que só lançar um produto bonito. Então, é essa voz que a gente quer escutar hoje, que é só sua. Maravilha. Então, tô no caminho certo. Então tá. Então, show. E o que é legal, se a gente começa a pegar um ponto na linha do tempo, que foi quando, né, aconteceu aquela situação com o Floyd, e aí vejam, né, aconteceu lá fora, não aconteceu aqui, acontece todo dia. O que acontece lá fora gera um boom absurdo. Ao mesmo tempo, isso criou um foco onde deu esse copo que já transbordou, todos os grupos com o mínimo de sensibilidade falou, cara, chega, não faz sentido a gente viver isso. E aí você começa a ver um comportamento das marcas propondo algo que fica muito claro essa relação do dono de mercado. Eu lembro muito bem que o dia seguinte de aconteceu isso, começou a aparecer um monte de comercial em rede aberta, em horário nobre, com gente preta, com gente homoafetiva, com gente gorda, com todo mundo que foge do padrão. Ainda muito leve, mas começou a aparecer. Quando bateu aquele debate do Black e do João no BBB, no dia seguinte, não vou citar nome, mas acho que a gente tá no mercado, você sabe, apareceu uma marca de cosmético falando que o Black é fantástico. No dia seguinte, apareceu o concorrente dessa marca falando que o Black é fantástico. E assim foi. E são ondas. Só que o que acontece? Todo grupo minorizado que ganha força leva com ele todos os grupos minorizados. E aí o que está acontecendo hoje, por causa desse escancaramento e por causa dessa putice que a gente vive de ficar com essa coisa, tipo, eu só tô falando para você, mas não é para você chegar perto. A gente começa a criar estruturas de formas de interagir que são nossas. Onde a gente cria o movimento, a gente começa a se tornar protagonista disso, porque se você não propor, alguém propõe. E aí começa a ficar cada vez mais claro que a gente tem um universo de consumo cada vez mais passivo, não porque existe falta de produto, mas porque aquela marca não fala comigo. Qualquer marca que falar, eu vou. Mas tem hoje esse lance de ser refém ainda, de marcas que a gente, você sabe que a coisa não tá rolando, mas eu não tenho alternativa. Mas então é isso que você falou. A empresa fez uma proposta, aí você fala, isso aí faz sentido para mim, só que não é de verdade. E então, é isso que eu vejo das marcas. Eles pegam aquela modinha ali, lançou, mas não é de verdade. Inclusive, essa marca nunca se comunicou com esse público. Perfeito. Então, você sente isso. E por isso até não vai para frente. E aí a gente até perde com isso, porque essa marca fez isso por causa do momento. E aí eu falei, opa, peraí, faz sentido para mim. Mas como eles não dão sequência, porque aí mudou o momento para eles, como que eu fico? Exato. Como pessoa, né? Que é isso que você força muito. Peraí, você vai lançar um produto, com quem você quer se comunicar? Legal, então vamos pensar, vamos estruturar isso daqui para que seja de verdade e que para que isso não só tenha um começo, né? Tenha uma sequência. Então, eu acho que isso que você falou
é muito louco, porque as pessoas, Mas as pessoas só estão... não param para pensar nisso. Não, as empresas não param. As pessoas, a gente como consumidor, a gente acredita naquilo. Só que a empresa não pensa que quando ela lançou um produto, não é só no dinheiro que ela tem que na conexão. Na conexão, na pessoa. Porque quando você vê essa oportunidade, você fala, opa, peraí, lançou aquilo que eu tava esperando. E aí depois some. E aí? Sim, perfeito. E aí a gente tem 2 pontos que eu acho bastante importante, que é o seguinte. Além disso, como é que essa empresa dá porta para dentro? Porque, levanta a bandeirinha. Aí você chega lá no momento de contratação, a pessoa chega... Eu sou professor também, então eu conheço alguns alunos que me comentam bastante. Você já escutou muito dos relatos. Que é o seguinte, legal, cheguei na empresa, a pessoa falou, cara, você é perfeita para o emprego, só que você vai precisar cortar o cabelo, você precisa se encaixar no dress code, porque a gente não sabe lidar com você, a gente tem preguiça de entender. Não faz parte do nosso processo se adaptar ao universo que a gente há 40, 50 anos atrás a gente impôs. Então isso também afeta o processo da reputação da marca, porque hoje é fácil, se eu falo mal de alguém, já criou ruído. Já. Se eu falo mal dentro de um determinado tempo, eu criei muito mais ruído. Né? Então, em vez de criar uma discussão de um crescimento, cria-se uma retração, uma repulsão. Porque é muito mais fácil eu estar próximo no mercado, nesse posicionamento de sorrisinho. Eu estar muito mais próximo daquilo que me agrada do que daquilo que me conflita e faz entender quem eu sou de verdade. Perfeito. E ainda mais escancarado no nosso mercado. Quantas heads, ou pessoas no board, ou pessoas com possibilidade de tomada de decisão, que vocês conhecem que não são pessoas do núcleo Leblon? Mas, por exemplo, tem muita gente, quando você falou de marcas, tem muitas pessoas que falam da marca, até proprietários ou colocam influencers, mas eles não vivem aquilo. Não, e daí é onde que daí você olha a rede social, você descobre daquela pessoa e fala assim, mas por que ele vende isso se ele não consome isso? E por que ele quer que eu consuma se não é a verdade dele? Não quero. Mas aí não vende, aí não fica, se não se mantém. Eu acho que essa é a sua preocupação. Mas aí eu acho que quer e o depois. E depois. Qual que é o futuro disso? E o momento vivido também. Né? Porque você acha que a Anitta usa prisão? Mas aí vem uma coisa um universo que é complexo. Que eu quero muito perguntar. O Brasil tem um problema de cultura desde a nossa colonização. Já escutei você falando bastante sobre isso. E por que o brasileiro gosta de seguir a tendência fora do país? Não só a grande massa, mas muito da nossa população prefere seguir uma Europa, uns Estados Unidos, do que aqui. Isso é uma pergunta muito legal. Pelo seguinte, eu fiz um estudo, né, até que a gente conversou bastante, com uma perspectiva da psicologia analítica, especificamente do Jung, baseado num autor chamado Roberto Gambini, que eu acho que todo mundo tem obrigação de ler, se quiser entender um pouco de Brasil, eu acho extremamente fantástico, onde ele faz uma provocação muito interessante, que é a morte da alma brasileira, no processo de interação com os jesuítas. Porque existe uma alma ancestral que, a partir do momento que ele foi... Como é que fala quando a gente dá... Não é abençoado? Quando é benzido? Benzido, né? Rolou o negócio da benzeção lá dos jesuítas. Ou foi até batizado. Batizado, é isso. Era essa palavra que eu também benzido não, mas é batizado. A partir do momento que existiu o processo do batismo, a alma ancestral morreu. E aí a gente virou alguém que não era um jesuíta, que a gente deixou de ser índio, porque a nossa ancestralidade, a família ancestral brasileira é um casal de índio. Sim. A gente não era mais índio, não era jesuíta, não era português, não era africano. A gente é o quê? Não é nada. Então a gente não tem mais conexão, isso a gente reverbera até hoje, com essa relação da identidade brasileira. Tanto que é muito difícil a gente ver, até numa marca que se propõe a colocar a brasilidade, ela é muito mais ambiente tropical, e a tropicalidade está é o mesmo Caribe, é o mesmo Miami, é o mesmo América do Sul. É tão ruim ser taxado, o Brasil é peito, bunda e caipirinha. Porque é tropical, é fruto tropical. Eu não tenho uma identidade que faz com que o Brasil seja Brasil. Porque a gente é a síndrome do vira-lata. A gente não é nada. Então a gente começa a buscar força de identidade. Raça definida, né?
A gente é sem essência definida, esse é o pior. E a gente começa a buscar num outro formas de se posicionar no mundo que já são validadas, porque eu não tenho força para criar. Não tenho força para ser autêntico ou autônomo. É a preguiça. É a preguicinha. É a preguicinha e por isso que é importante ser guerreiro nesse processo. Porque é muito fácil a gente se apropriar de algo sem ser algo. Né? Isso reflete na sociedade, na estrutura política, na forma da marca, no nosso processo de educação, que eu preciso de uma forma muito clara fazer com que o aluno decore sem pensar, porque o pensamento dele pode ser não adequado a uma prova daquilo que eu estou propondo enquanto instituição acadêmica. Né? Não cabe rebeldia nesse processo, não cabe autonomia nesse processo. E que é bizarro, porque a gente tem um Freire que é a maior autoridade de educação do universo, que ele pregava. Cara, a autonomia crítica e criativa se constrói a partir do momento que eu conheço o contexto, faço com que o meu processo de educação se adeque à linguagem de quem vive, e não eu fazendo o povo engolir, porque vai ter que passar no negócio da USP, que é no vestibular. No vestibular da USP. Tudo é construído nessa forma onde não existe autonomia, porque você já tem um protocolo pronto, e esse protocolo é fácil ter um certo tipo de controle, porque a gente já sabe o futuro dele. Então tudo isso é muito maluco por causa dessa falta de essência que a gente tem de falar, cara, desculpa o palavrão, vou colocar o meu negócio na mesa e vou falar que eu sou porque eu sou. Sim. Não porque o outro quer que eu seja. Exatamente. Simples assim. Um posicionamento totalmente errado. Isso é uma das coisas que a gente sempre falou hoje também, com outro entrevistado, que falou um pouco do mercado de contratipo, a gente falou. E daí, dentro de todo esse estudo, é muito mais fácil uma marca lançar uma fragrância contratipada, porque ela vai na onda e a venda dela, por ser um produto mais barato, acontece porque ela não se preocupou em posicionar, criar uma conexão e uma nova identidade, ou seja, porque isso parece isso, então eu vou comprar por ser similar e não por ter uma história. Sim. Perfeito. É exatamente isso. Por isso que a gente é tão ruim de bola. A gente tem tanto ativo fantástico. Né? E criatividade a gente tem a perder de vista, né? Muito. O que falta? Entender que a autonomia gera risco. Levantar da cama já te gera um risco, né? Pois é. Como a minha mãe diz, mas basta você para morrer, basta estar vivo. É isso. Então, para que você vai copiar alguém, já que dá tanto trabalho estar vivo e tem tanto risco já na vida? Não faz sentido a gente diminuir tudo para ficar parecido com alguém. Eu acho assim que entender o sucesso das marcas pra gente criar outra é importante. Sim, você entender isso, mas não copiar. Aproveitar ondas do mercado, sim, é estratégia de marketing, mas como fazer essa onda ser um tsunami eterno? Ser perene. Exatamente. Perfeito. É essa conexão. E eu acho que isso que o brasileiro, além de ele não pesquisar, não existem tantos profissionais igual você que fazem a pessoa pensar dessa forma e entender, opa, tá tudo errado. Eu acho que deve ser muito difícil pra você. Eu acho que às vezes você quer bater, abrir a machadinha assim. Isso acontece de você conversar com a pessoa, porque eu acho que tá muito difícil a pessoa chegar nesse ponto de falar, tá tudo errado. Não, ela tem a preguiça. É o cômodo. Então eu acredito que você vai ali, apresenta, fala, você quer isso? Mas você vai ter que fazer isso, isso, isso. A gente vai ter que mudar. A pessoa tem preguiça, vai falar, não é bem assim, não. Dá pra gente fazer só isso daqui que você falou? Eu acho que isso acontece muito mais do que a pessoa falar, tô errado. Vou fazer isso que você tá me falando 100%. Você já teve, assim, um case que você teve que... Mas deu certo? É legal saber. Se você... Eu acho que as pessoas têm medo e têm preguiça de reestruturar tudo e falar, vamos começar, que eu acredito, vamos fazer acontecer. Mas isso a gente vê desde pessoas. Você como professor, você como gestor, eu como gestor. A gente quer dividir conhecimento e as pessoas não querem receber o conhecimento. Porque o conhecimento faz ela ser livre, e ser livre dói. Porque daí eu não tenho em quem me espelhar e eu tenho que ser eu perante a tudo isso. É válido isso? Eu vou ser responsável pela minha ação? Eu não vou poder culpar o outro, porque eu posso falar assim, eu fiz porque fulano me mandou.
A culpa não é minha, é do fulano. É mais fácil falar que a culpa de tudo isso que aconteceu foi porque eu apresentei o que eu queria, a proposta que me fizeram não era interessante. Aí você vai falar, mas espera aí, não foi isso que eu apresentei. Me conta dos cases que você tem de sucesso. Claro. Que é importante o pessoal entender que o que você faz é, na verdade, você despertar a essência de cada um. Você está indo além da essência de cada um para que ele fale assim, agora eu posso plantar, regar, crescer e florir. A gente já fez várias perguntas, agora ele vai encher a gente de perguntas. Vai, fala, que senão a gente... Maravilha. E é muito disso mesmo, tá? E no começo, pra mim, não foi fácil, porque eu esquecia do ponto... E aí foi o bom da gente... Eu tô na 14ª, 17ª versão do meu método de trabalho. E no começo eu esquecia de colocar a ponta resultado. A ponta financeira, de fato. Então, hoje, eu converso muito sobre esse universo e aplico nos processos que eu trabalho o ambiente da inclusão da diversidade, da experiência de pertencimento, atrelada a diferencial competitivo, atrelada a resultado financeiro. Porque senão soa para o empreendedor, isso vi muito, uma coisa muito romântica, tipo, eu vou fazer impacto social? Você fala, não, cara, você está criando um posicionamento perene com diferencial competitivo, porque aqui existe uma demanda. Aqui existe estratégia, aqui existe possibilidade de negócio. Não é porque você, tipo, todo mundo quer entrar no mercado de luxo. É bizarro isso. Sim. Como se o mercado de luxo fosse uma coisa, uau, é legal. Só que a gente vive num país pobre. Com uma curva crescente. O luxo é um posicionamento só, né? Perfeito. Então, vamos pensar em tornar o luxo acessível para quem tem estrutura para comprar, porque também quando a gente fala de acessibilidade, não é porque tem que ser barato. É acessível ao público nichado que a gente colocou. Muito do que a Patrícia falou hoje. Né? Então, isso é muito importante. Então, a gente vai deixar o cara desconstruidão, o cara falar no boteco que agora ele fala, uau, você entende gente, mas sempre aplicado ao universo do resultado, sempre aplicado ao universo da diferenciação competitiva. Porque, embora eu não entre no universo financeiro, é meu papel mostrar o diferencial competitivo que esse posicionamento construído vai ter e o como ele vai manifestar, como ele vai interagir com o público para tornar isso perene. É dinheiro do bolso. Sem isso não tem discurso. Não tem discurso. Fica uma teoria chata, né, para os ouvidos de quem não está a fim de ouvir. Sim. Então é muito orientado para isso, né? Então, por exemplo, eu lembro de alguns cases muito legais, assim, alguns até recentes, onde, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer o design de conceito e a estrutura do posicionamento de uma empresa orientada para reputação de marca com base em ESG. Que aí foi fantástico, né? Eu falei, cara, é legal, porque o que está acontecendo agora? Até para começar, para mostrar para quem está ouvindo, que se você não for humanizado hoje, você vai tomar um tiro no pé. Simples assim. Não é por amor, é por métrica do mercado financeiro. Hoje você tem um universo de ESG pensando em métricas de crédito, métricas de interação e investimento, que ainda é uma teoria muito orientada para as grandes empresas, mas que isso tende a cascatear. Né? Embora a gente saiba que quem está com dinheiro no bolso está um pouco aquém de uma promessa de inclusão e diversidade, mas eles já estão colocando métricas de investimento para isso. Então, a coisa começa a caminhar num momento onde, se você não se preparar com um posicionamento que já inclua e já gere pertencimento, amanhã você vai ter que se reposicionar. Porque senão você não vai ter crédito. Simples assim. E posicionamento é vivência da porta para dentro e comunicação e interação da porta para fora. Então, é essa linha sistêmica que a gente precisa construir sempre. E no caso de marcas, a gente está num ambiente chamado brain thinking. São as coisas chiquetosas que, vem de fora, a gente enlata e tal. Sim. Né? E aceita e vai. Aí vem no marketing. E vai. E a gente esquece, porque é basicamente isso. É humanizar todo o processo, porque na ponta tem alguém que vai vivenciar a experiência que eu estou propondo e alguém no meio. Existe alguém que está produzindo algo. Né? Porque a gente sai do universo um pouco de lideranças fantásticas, porque líder sem liderado é um poste de paletó. Exatamente. Né? É só isso. Então esse foi um case que me ensinou muito, principalmente pensando a oportunidade do resultado, oportunidade financeira gerada a partir de um diferencial competitivo que vai ser perene, porque você já está encaixado dentro de um processo que daqui 10, 15 anos vai acontecer. Né? Isso me ensinou muito. E, ao mesmo tempo, eu tive um caso que foi bem interessante de uma construtora
incorporadora de alto padrão, que eu tive a oportunidade de fazer o reposicionamento dela, que o ticket do apartamento era 4 milhões de reais. Uau! Né? Aí você fala, legal. Então, como é que a gente vai criar esse universo da inclusão e da diversidade para um público que pode pagar 4 milhões de reais? Porque não é porque você tem dinheiro no bolso que você vai ainda não ser invisibilizado. Né? E aí foi muito engraçado, porque fui fazer a análise da concorrência para entender a narrativa, né, e o que eles colocam de diferencial competitivo para a gente ter um diferencial que seja nosso, né, que seja sólido. E aí tinha muito lance da sofisticação. E é uma empresa do Sul. E quando eu fui entrar no site dos concorrentes, era muito bizarro, porque a sofisticação era uma mulher loira com joia falando aqui, isso é luxo, sofisticação. Na verdade, aquilo é sedução, exclusividade. Né? E algo vazio, porque o que diz isso? Nada. Não é nada. Sofisticação é o quê? Para você pode ser um, para mim pode ser outro. Só que a gente pode comprar porque a gente um dia vai ter, com certeza, ainda não, mas teremos 4 milhões na conta para pagar um apartamento. Sim. Fantástico, incrível. Então, a partir disso, a gente criou um conceito específico de sofisticação, atrelado ao universo da humanização, onde eu preciso sentir essa sofisticação no dia a dia. Eu preciso ter isso como palpável na parte do atendimento, na parte do detalhamento de toda a estrutura, na parte dos serviços, na parte da interação extremamente humanizada, porque não é porque você ganha dinheiro que você deixou de ser minorizado. Né? Então, de novo, isso é um ponto legal, porque isso fez com que o processo fosse claro que sem a humanização não ia bater ponto. E a humanização vivida no dia a dia, seja na estrutura do ambiente, seja da porta para fora do prédio, no site, na comunicação, no processo de inovação aberta que a gente construiu, é o pilar da sofisticação. Então é legal quando a gente começa a tornar aplicável tudo isso e mostrar que a humanização é a fonte de diferencial competitivo que qualquer negócio vai ter. Porque é uma proposta de valor que precisa gerar valor para alguém. Exatamente. E essa pessoa aqui que vai fazer com que a tua marca vai ser relevante ou não, ao longo do tempo, né? Ai, a gente tá tendo uma aula, né? Exato. Me veio um monte de coisas, um monte de pergunta. Infelizmente a gente não tem tempo para explorar isso daí, mas é muito gostoso conversar com você, porque é tanto conhecimento, tanto que você compartilha, e a gente viaja e fala, nossa, realmente, mas, assim, olha, eu vou e penso em marcas, isso que você tá falando tá me fazendo me tal vem na memória algumas marcas e falo, nossa, realmente não bate. Mas se hoje você oferta esse tipo de serviço, por exemplo, se uma marca quiser fazer um estudo, quiser se posicionar, você vai entrar na mente, não, na alma dela e desbravando, desmembrando, montando o quebra-cabeça no fluxo correto. Hoje você faz isso. Sim. Isso? Sim. É basicamente isso. E independente do segmento. Qualquer segmento. Tive o privilégio de hoje estar posicionando uma empresa de telha. É fantástico. É um mercado gigantesco, não fazia ideia. Né? Então, porque você posiciona, porque você quer entender a pessoa. É pessoa, no final são pessoas. Não é produto, é pessoa. É pessoa. Exatamente, porque independente do produto que ele tiver, quem que vai atingir? Perfeito. Pessoas. Então, e é isso que ele estudou e é incrível, porque tudo isso que você está falando é o futuro. Não tem outro caminho, ainda que as pessoas queiram substituir pessoas por máquinas. Precisa de uma pessoa para movimentar essa máquina. Então, e a gente fala muito de conhecimento, porque se a gente falar, conhecimento é algo que sempre tem que ser partilhado. Quanto mais experiência a gente viver, mais a gente cresce. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quanto mais a gente vive, mais a gente torna tudo aquilo possível. Mas as pessoas têm que entender que elas são pessoas. E que pessoas movem pessoas. E que histórias verdadeiras se tornam perenes. E as histórias lúdicas vão embora junto com a nuvem. Exatamente isso. Porque não importa o mercado, o tamanho do negócio, não importa quem você seja. Você vai precisar ser relevante para alguém. Com valores diferentes dos seus. Com dores diferentes das suas. Então você precisa entender, dar espaço e dignidade para quem está ali na ponta, para que exista sentido nesse encaixe. E esse encaixe faça sentido no dia a dia delas. Tanto que uma coisa que é muito legal que eu acho, assim, marca não cria absolutamente nada. Nada. Marca é uma coisinha que ela literalmente foi feita para ser secundário na vida de alguém. E acompanhar na jornada.
Né? É uma honra estar na bolsa de alguém, esquecido. Sim. Por 3, 4 anos, e depois ela pegar e falar, nossa, é verdade, eu tenho isso. Vou ter uma experiência legal. E é isso. Né? A gente precisa sair um pouco dessa divinização das coisas, da construção de auras maravilhosas, porque a gente foi feito para ser secundário. É porque Nada a gente coloca algo no pedestal, só que em vez de a gente estar no pedestal, né? Então, primeiro a gente tem esse hábito, primeiro você, depois eu. Opa, como eu vou conseguir te ajudar se eu não me colocar em primeiro? E eu não estiver aberto a ser transformado com esse processo. Exatamente. Né? Se eu não tiver o mínimo porque descascar a gente dói, né? E o pessoal fala assim, nossa, será que eu vou ter que cutucar essa ferida para passar para a transformação? Sim. Sim, não tem jeito. Não tem jeito. Já teve empresa que você foi trabalhar e te apresentaram uma proposta e você chegou com a sua proposta e eles falaram, não é isso. Aí você falou, mas não, mas tá baseado no que você falou. E aí já quiseram mudar tudo porque o que te passaram não era exatamente o que era a marca. Já muito. Principalmente falando num discurso, não, a gente faz isso de diferente de todo mundo. Com 10 minutos de pesquisa no Google, você descobre que o diferencial não é nada não assim. Todo mundo já faz e você precisa redirecionar. Só que para redirecionar, você precisa entender todo o processo produtivo, porque você está mudando o posicionamento de uma marca, não é mudando o logo, não é a imagem. Como ela se reposiciona, eu preciso entender a cultura organizacional, porque se tem uma promessa e ela não é entregue no processo como um todo, vai dar ruim. Então, a hora que eu comecei a mostrar isso pro pessoal, eu falei, não, eu quero mudar, eu quero reposicionar porque eu quero sair de mercado X para o mercado Y, para a categoria Y, né? O mercado é o mesmo. Mas, assim, eu tô com budget, eu tenho um monte de coisa, sou uma pseudo grande empresa, startup bonitinha e tal. E a hora que a gente começou a conversar sobre o processo ideal do reposicionamento para que a promessa seja entregue a partir daquele público, que era um outro público, o cara falou, cara, desculpa. Não vai dar. Não vai dar. Porque não é essa a sua verdade. Não é. Entendeu? Eu quero pegar aquele grupo ali porque aquele grupo tá bombando. Falei, legal, como é que funciona aqui na raiz? Não, a gente tem um processo um pouco... Então, cara, para. E deve ser um choque. Uma conversa com a e deve ser um choque para essas empresas, porque e muitas esperam que você entre na onda e fale o que ela quer ouvir. Ai, essa é a dor. Mas é a dor do que eu tenho que falar, que nós temos que ouvir agora. Ai. A gente tá fazendo ainda episódios curtos, porque a gente quer... Já. É assim, o Raoni tem que estar numa rodada com os empresários que a gente teve aqui. Porque eu acho que eles precisam... Eu acho não, tenho certeza que só de escutar o que a gente já gravou hoje e eles conhecerem você, eles vão entender muito mais do que se imagina. E com certeza a gente vai divulgar, a gente quer colocar a Hora Lab, você, tudo, porque os empresários entendem que existe especialista, eu só conheço você, então eu vou falar no singular, que quer não o dinheiro do empresário, ele quer que o empresário tenha sucesso perante a verdade daquilo que ele planta, não daquilo que ele quer ser, mas de quem ele é. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui hoje. A gente já escutou de várias pessoas que o episódio é curto, mas porque a gente vem em um formato com certeza novo no ano que vem, de pessoas que se interajam e que cruzem as histórias e que, no seu caso, você ajude elas a encontrar a verdade para elas se libertarem e entender que é doloroso, mas é real e necessário. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado por ter disposto, por ter vindo. E, gente, esse foi mais um episódio que, de fato, a gente mostrou que ir além da essência é necessário se a gente quiser crescer, ser verdade e perene. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra. Até a próxima. Até a próxima.